Porketov, Haverim, como vocês vão? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa sétima e última parte da nossa Parashá HaShavua de Pinhas, tá? Então vamos aqui fazer a leitura do livro, tá? Estamos no livro de Bamidbar, que em português é o Números, tá? Bamidbar significa em hebraico no deserto, tá? Mas nós estamos justamente aqui, como no português, o livro de Números. Estamos aqui no capítulo 29, vamos fazer a leitura do versículo 12 aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, diz assim, ó. O Vahamissá, Assá Yom Lahodesh, que quer dizer o quê? No 15º dia do mês, tá? Do 7º mês aqui, Hashevi'it Mikra Kodesh Lachen Kol Melechet, ou seja, né? Vocês terão uma celebração sagrada. Avodat lo, vocês não farão nenhum serviço. Hasu verragoten hag, ou seja, será uma festa la Hashem, né? Uma festa para Deus. Sheviati e Amin, ou seja, será uma festa para Deus de o que? Sheviati e Amin, de 7 dias. Tá bom? Então, no primeiro versículo já fala de uma festa que vai durar aqui durante 7 dias, tá? E que nesses 7 dias, nenhum trabalho, vocês não realizarão nenhum trabalho. Vocês celebrarão uma festa para Deus, tá? La Hashem. Uma Hag La Hashem, uma festa para Deus. Nós sabemos que isso aqui, na verdade, é a festa de Sukkot, conhecido aqui no português como a festa das cabanas, que durante aí 7 dias você habitaria em cabanas, tá? Que foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Nós não vamos adentrar aqui sobre a festa de Sukkot, que nós já falamos sobre a festa de Sukkot, como que era comemorada, tá? Tem um vídeo específico para isso aqui no canal. Então, vamos começar a ler aqui e a gente já adentra aonde nós queremos chegar aqui, tá? Prestem bem atenção que, diferente do que nós lemos na porção anterior, você vai ver que o sacrifício ali, o número de animais, eles permaneciam fixos. Aqui você vai ver que é ao contrário. Existe um animal aqui que nós vamos ver, então preste atenção, ele vai se decrescendo decorrente os 7 dias ali, tá bom? O versículo 3 diz assim, ó, vocês oferecerão uma oferenda queimada, uma oferenda de fogo com um aroma agradável para Deus, 13 touros jovens, 2 carneiros e 14 cordeiros em seu primeiro ano. Eles deverão ser perfeitos, as oferendas de farinhas que os acompanharão deverão ser farinha fina misturada com azeite, 3 décimos de um efa para cada touro, para os 13 touros, 2 décimos para cada carneiro, para os 2 cordeiros, e 1 décimo para cada cordeiro para os 14 cordeiros. Ofereçam um cabrito com uma oferenda de hatat, né, com oferenda de pecado, para expiar por sua inadvertida e purificação do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada contínua e oferenda de farinha e libações que acompanham. Então, nós vemos aqui que na introdução do primeiro dia aqui da festa de Sukkot, Deus fala, vocês vão oferecer aqui 13 touros, vocês vão oferecer 2 carneiros e 14 cordeiros, tá? Mais as libações aqui de uma fina farinha de azeite, tá? Sobre tudo isso, além da oferenda que você já faz todos os dias, tá? Rashi, ele comenta assim. Os 70 touros de Sukkot corresponde a 70 nações, cujo número diminui progressivamente, simbolizando a sua destruição. Na época do templo, as oferendas protegiam-nas de adversidades. Esse aqui é um assunto, ele é muito bem construído, tá? Por quê? Como eu falei para vocês aqui na introdução, você vai ver que esse número de touros ele vai decrescendo. Ele começa com 13, vai para 12, vai indo, e você vai fazer a soma, ele vai dar 70 touros durante esses 7 dias de Sukkot, tá? Era feito esse sacrifício pelas nações, tá? Nós sabemos que o povo judeu, ainda nos dias de hoje, ele é um povo pequeno, menor do que os outros povos, tá?
Os touros são os animais fortes, né? Robustos ali, que representavam todas essas nações que estão, essas 70 nações que estavam em volta do povo judeu ali na terra de Canaã, tá? Quem está nos acompanhando aqui já sabe que o povo está próximo a adentrar em Eretz, Canaã. E existiam 70 nações e elas eram muito mais fortes que o povo judeu, como nós já vemos aqui quando o povo começa a enfrentar ali Shihon, Og, Moab, que eram povos maiores que ele, Edom, que era muito mais forte, com cidades fortificadas e tudo, tá? E você vai ver aqui que o povo de Israel, ele é contado aqui como 14 cordeiros em seu primeiro ano. É um povo que havia acabado de surgir ali dentro do Egito, era uma nação pequena, estavam ainda no deserto, estavam em busca ali da terra lá dos seus ancestrais que Deus deu para eles, Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então você vê que tudo o que Deus faz aqui é diferente daquilo que as nações faziam. Por quê? Você vê que as nações elas tinham seus próprios as oferendas e sacrifícios, só que elas não tinham todo esse cuidado, não tinham toda essa simbologia representando Israel. Por quê? O animal que era sacrificado não era perfeito, o animal que era sacrificado, ele era morto de uma forma cruel muitas das vezes, era feito de qualquer jeito. Você vê que quando nós começamos a estudar todas as leis de sacrifício aqui, como que eram feitas, Deus fala, a primeira coisa que você tem que fazer, o animal não pode sofrer. Então você vai matá-lo numa xerritá. Você vai matá-lo de uma maneira que ele não sofra. Você não vai queimar todo certo animal, você vai tirar certas partes vai para o correndo, porque eles não têm uma herança, então eles precisam se alimentar. Tem toda a questão ali que Deus cuidou para que isso viesse ser para o benefício do povo e não para ele, como nós lemos na porção, na quinta porção. Nós explicamos aqui que Deus fala, eu não preciso de sacrifício, eu não tenho necessidade de sacrifício. Quando fala que é um aroma agradável para Deus, nós explicamos que a vontade de Deus foi feita, mas que Deus não se beneficia de nada disso. Que isso é para o nosso benefício. Porque, como eu falei, a palavra corban, né, que está traduzida erroneamente como sacrifício, nós falamos aqui como sacrifício para a pessoa entender, mas a palavra corban, korbanot, né, que os casos que seriam suas oferendas, ela vem da palavra justamente da raiz de karov, que é se aproximar, tá? Então, eu sempre falo, gente, o hebraico não é o português, não é o inglês, ele é uma língua que Deus criou, então ele tem todas as suas particularidades. Então, quando você fala, vou fazer um corbão, um sacrifício a Deus, traduzir assim, você está se aproximando de Hashem. É algo que é para você, não é para Deus, tá? Nós explicamos isso bem na quinta porção, tá? Dessa porção aqui. Então, esses 70 touros que são aqui decrescentes, que nós vamos ver, tá? Ele tem um simbolismo, Rashi já falou, é que durante toda a construção da história, tá? Eu ia deixar para falar isso no final, mas já estamos aqui, vamos comentar. Durante toda a construção da história, até o dia de hoje, você vê que essas nações elas foram sumindo, tá? E só quem permaneceu foram quem? Os cordeiros, foram aqueles que eram presas, o povo de Israel. Só que a diferença desses touros é que esses cordeiros eles tinham um pastor. E esse pastor é Hashem, é aquele que cuida, é aquele que conta, que estava sempre contando o povo judeu. Como nós já falamos aqui também. Então, o ato que nós falamos de contar, você conta aquilo que lhe é precioso. Quando você conta é porque você não quer ver se está faltando alguma coisa. Então, sempre quando acontecia alguma coisa com o povo judeu, que eles pecavam, eles erravam e morriam alguns deles ali, né? Até muitos. Deus sempre falava com o Moshe, conta, faz um censo, eu quero saber quanto que tem. Como se Deus não soubesse, você vai saber quanto que tem, Moshe. Tá? Então, toda essa questão aqui que nós estamos lendo aqui tem um significado, tá? Nesse nível de explicação aqui. Vamos continuar aqui. No segundo dia, 12 touros jovens, 2 carneiros e 14 cordeiros, em seu primeiro ano perfeitos. As oferendas de farinha e libações, que as acompanharão para os touros, para os carneiros e para os cordeiros. Você já vê que já diminui, foi para 12 touros.
De acordo com o seu número legalmente requerido, ofereça um cabrito como oferenda de pecado, para expiar por sua inadvertida impurificação do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada contínua e a oferenda de farinha e libações que acompanham. No terceiro dia, 11 touros, caiu para 11, 2 carneiros, 14 cordeiros, em seu primeiro ano perfeitos, oferendas de farinha e libações que acompanham para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o número requerido legalmente, determinado no primeiro dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado, para expiar por sua inadvertida purificação do templo. Tudo isso em adição às oferendas queimadas contínuas acompanhando de sua oferenda de libação. Tá? No quarto dia, 10 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros em seu primeiro ano perfeito. As oferendas de farinha e libações que as acompanham, para o touro, para o carneiro e para os cordeiros, de acordo com seu número requerido legalmente determinado. No primeiro dia, ofereça um cabrito com uma oferenda de ratate para expiar por sua inadvertida impurificação no templo. Tudo isso em adição às oferendas queimadas, contínuas acompanhadas de sua oferenda de farinha de libação. Você pode me perguntar, Mauro, mas por que repete todos os detalhes e simplesmente só os touros que vão diminuindo? Pessoal, entendam bem, eu já comentei sobre isso aqui, mas enquanto eu estou lendo aqui, eu vou explicar novamente. A Torá não é um livrinho de história. Havia 3 milhões de pessoas ali no deserto, tá? E precisava ser instruída de como tinha que fazer minuciosamente cada um desse processo. Não é um livro de história que geralmente lhe dá aquela introdução e depois fala, nós não vamos repetir aqui porque isso nós já falamos. Não, a Torá, ela é um livro, é aquilo que Deus deu, falou, façam minuciosamente. Vocês vão adentrar a terra de Canaã, vocês têm que fazer o que é correto, vocês têm que fazer o que tem que ser feito segundo a Torá de Hashem. Então não é um livro de história que conta uma coisa, depois muda, acrescenta, você se sente perdido ali, não está faltando a Torá. Ela é específica, por isso ela vai repetir aqui mesmo e vai falar, tem que fazer tudo certinho, para quando você pegar e for consultar, o que eu tinha que fazer no terceiro dia? Tá lá, tá? No quarto dia, 9 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros em seu primeiro ano perfeitos, as oferendas de farinhas e libações que acompanham para os touros, para os carneiros e para o sacerdote, de acordo com o seu número requerido, legalmente determinado no primeiro dia. Ofereça um cabrito para a oferenda de ratate, de pecado, né, para expiar por sua inadvertida de purificação do templo, tudo isso em adição à oferenda queimada contínua, acompanhada de sua oferenda de farinha de libação. No sexto dia, 8 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros em seu primeiro ano perfeitos, oferenda de farinha e libações, que as acompanham para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número legalmente requerido, determinado no dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado, para expiar pela sua inadvertida purificação do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada contínua, acompanhada de sua oferenda de farinha de libação. No sétimo dia, 7 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros. Esse é o primeiro ano perfeitos. Oferendas de farinha e libações que acompanham para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número legalmente requerido, determinado no primeiro dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado para expiar para a sua inadvertida impurificação no templo. Tudo isso em adição às oferendas queimadas, contínua, acompanhada de sua oferenda de farinha de libação. O último dia. O oitavo dia será um tempo de restrição para vocês. Vocês não realizarão nenhum trabalho. Vocês trarão uma oferenda queimada, uma oferenda de fogo com um aroma agradável para Deus, um touro e um carneiro e 7 cordeiros. Um touro, um carneiro, 7 cordeiros. Em seu primeiro ano, perfeitos. No último dia, no oitavo dia, era essa que tinha essa oferenda que tinha que fazer. Não poderia se fazer nenhum trabalho, como falei, como um shabat, tá? Ofereça oferendas de farinha e libações que acompanham para o touro, para o carneiro e para os cordeiros, de acordo com o seu número legalmente requerido. Ofereça um cabrito como oferenda pelo pecado, para expiar pela sua inadvertida impurificação do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada contínua, acompanhada de sua oferenda de farinha e libação. Tudo acima é o que vocês oferecerão a Deus em suas festas. Então, meus amigos, nós vemos aqui, tá? Só para nós encerrarmos justamente aqui a nossa paraxá da semana. Eu já expliquei no começo, tá? Mas só recapitulando,
Você viu que os touros iam diminuindo durante os 7 dias de Sukkot. Eram oferecidos ali 70 para 70 nações que haviam, representando que essas nações elas iriam, no decorrer da história, sumir e que só permaneceria ali os animais mais tenros ali, no caso os cordeiros, que é representado pelo povo de Israel, como nós vemos já falado várias vezes, os profetas comentam sobre isso, como cordeiro vocês são levados, né, para o matadouro, não abre a boca. Isso Isaías está falando bem claro, está falando de Israel, o servo de Deus, tá? Para as pessoas não interpretarem errado, isso é um assunto que vamos tratar futuramente também. Então, você vê que naquela época, mesmo eles estando no deserto, eles ofereciam ali o sacrifício para o bem das nações, tá? Talvez muitos não saibam, mas no judaísmo existe um conceito muito simples que eu acho que deveriam todos seguir para que o mundo vivesse em paz. Qual que é? Cada um tem o seu propósito na vida. Cada pessoa, cada nação, cada etnia, cada um tem o seu propósito no mundo. Israel tem o seu propósito, o povo judeu tem o seu propósito, o Brasil tem os seus, Estados Unidos, Canadá e por aí vai, Japão, China, todas as nações têm o seu propósito, tá? Por isso que naquela época era oferecida esses 70 touros, como nós já explicamos, que são animais fortes, que eram as nações que existiam naquela época. Só que você vai ver que vai decrescendo porque elas iriam, no decorrer da história, diminuir e sumir, tá? Só permaneceria ali Israel como hoje, o povo judeu como existe hoje, tá? Essa aqui é a explicação simples de todas essa questão aqui, tá? Então, para nós terminarmos aqui, vamos fazer uma leitura de um comentário e do Dirache aqui, só para nós analisarmos. Ele fala assim, ó, os 70 touros de Sukkot, tá? Esse aqui é um comentário à parte dentro do comentário de Irache, tá? Então nós falamos de Irache, Irache comenta o que significava esses 70 touros, tá? Aquelas nações que ele crescendo, aí que tem um comentário à parte que diz assim, ó, o decréscimo gradativo do número de touros que simboliza a destruição das nações na era futura, como escreve Irache, não significa que as nações gentias deixarão de existir, mas sim que a sua influência negativa cessará, havendo somente nações aliadas e amigas do povo judeu. Então entendamos bem, é simples e objetivo quando se você estuda toda a Torá, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Você vai ver que todas essas nações que existem em volta, existiam e ainda existem, né, as outras nações derivadas delas, sempre oprimiram o povo de Israel, sempre foram contra a maneira de vida do povo judeu. Vocês são, como Deus o livre, né, e Mashemor Hitler dizia, vocês são a praga para o mundo porque vocês querem trazer a moralidade para o mundo. É um absurdo a pessoa pensar um negócio desse, mas sim. Então, as nações não gostam do povo judeu por causa de todas essas situações. Esse é um outro assunto. Então, Rashi vem aqui falar que os 70 touros não quer que Deus vai dizer que Deus vai destruir essas nações. Nós vemos que no decorrer dos anos, elas mesmas foram sendo extintas, né? Se você não estuda, se você não passa valores para os seus filhos, se você não tem o intuito de fazer crescer o seu povo, mas sim crescer o seu poder, é normal que esses impérios, como nós vimos no decorrer da história, isso aqui já é história, como eu sempre falo, eles venham a se extinguir. Eles caem, se perdem, se mesclam, acabam ficando só riquíssimos, você não sabe mais quem é quem. Diferentemente do povo judeu no decorrer de todos esses anos, eles tinham como objetivo o quê? Passar para os seus filhos, você vê que é um mandamento de Deus, que você tem que passar para o seu filho isso, o seu filho ele tem que questionar, tá? Aqui vai um adendo meu, tem pessoas que não deixam seus filhos indagarem as coisas, perguntarem, pai, por que estamos fazendo isso? Mãe, por que faz aquilo? Não, estamos fazendo isso por isso, não. Você tem que fazer o seu filho indagar e fazer ele querer entender. Por isso Deus fala, e falarás ao teu filho, né, ensinarás, na verdade, né,
que diz, ensinarás ao teu filho e falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho. Então, você nunca pode apartar de falar e educar o seu filho sobre o que você faz, tá? Nós já falamos aqui que a criança ela observa comportamentos, ela não observa o fala, porque o pai pode falar e a mãe uma coisa e fazer o outro, ele vai observar o que o pai e a mãe fez, tá? Então, toda a questão da existência do povo de Israel vem em primeiro lugar pela vontade de Deus que protegeu esse povo durante todo esse tempo e pela educação que esse povo sempre teve em passar. Primeiro lugar que o povo judeu vai, ele se estabelece é o que? Abrir uma casa de estudo, de educação, yeshivás, para educar, para que aquilo permaneça, não se mescle, não se misture, permaneçam puros ali. Tamid tinha que levar para Deus um sacrifício ali, um animal ele tinha que ser puro, ele não poderia ter nenhuma mancha, nenhum defeito. Deus gosta das coisas perfeitas, não é feito de qualquer jeito as coisas para Deus, sabe? Você vai adquirindo isso no decorrer do ano, quando você vai, dos anos, você vai aprendendo a Torá, você vai entendendo que Deus quer o mais perfeito possível que você possa fazer. Tá? Deus não quer as coisas de qualquer jeito. Quem quer as coisas de qualquer jeito eram as nações. Os deuses das nações poderiam sacrificar qualquer tipo de animal, poderiam fazer de qualquer jeito. Deus quer as coisas perfeitas. Tá? Por isso aqui eu sou bem taxativo nisso. Não se faz nada de qualquer jeito para Deus. Tudo tem um propósito. Então nós vemos aqui que Irash ele vem falar que na verdade o que vai ser destruído é a influência negativa dos povos, não o povo, a nação, vamos dizer assim, de uma maneira literal, vão acabar disso. Não, é a influência negativa que isso vai ter sobre o povo de Israel, tá? Que é justamente o povo que ainda permanece e as nações querem influenciar ele de outra maneira. Não, você tem que deixar o jeito de viver que vocês fazem, vocês têm que aderir ao que nós fazemos. Bom, não é bem por aí, porque não é o que Deus quer, tá? Embora o refinamento espiritual das nações não possa ser alcançado pela oferta de sacrifícios na era atual, porque nós não oferecemos, né, o povo judeu não oferece mais sacrifício, porque não temos o tempo, já foi explicado sobre isso aí, ou seja, então não tem mais sacrifício pelas nações. No entanto, ao recitar os versículos das Escrituras que falam sobre esse sacrifício, alcançamos esse efeito nos dias de hoje também. Como o versículo afirma, as palavras de nossos lábios serão no lugar de touros. Oséias, capítulo 14, verso 3. Então, o que acontece? Continuando a explicação aqui. Não se tem mais o templo, então você não pode mais oferecer esses 70 touros pelas nações que existem hoje. Só que isso não quer dizer que nós não podemos pegar e fazer o que? Orações e tefilá para que Deus abençoe todos os povos, todos os governos, que eles venham agir com prudência, que eles venham fazer aquilo que é correto dentro das nossas tefilá, né? Como o próprio diz aqui, ou seja, porque o versículo, como Oséias 14:3, ele fala que na verdade as palavras dos nossos lábios serão no lugar dos touros. Deus já previa através de Osés que não teria mais o templo, não poderia mais fazer sacrifícios, então vocês vão oferecer sacrifício com seus lábios. Então, quando você for fazer as suas tefilás, também nós fazemos diariamente essas tefilás e também pedimos pelas nações, para que seus governantes tomem as melhores decisões baseado naquilo que é melhor para todos. Pessoal, eu digo, a Torá é perfeita, ela não tem erro. Tá? O 5 livros de Moisés, os profetas não têm erros. Porque é aquilo que Deus quer que façamos. Tá? Só para nós encerrarmos aqui, entendamos bem, tá? Nós tínhamos ali o Shemini Atzeret, que era o que? O 8º dia da festa, que era um dia que de restrição também. Tínhamos os 7 dias onde fazer esses sacrifícios, que era dentro da festa do Sukkot, e nós teríamos o último dia, que é um dia que não se fazia nada. Irash ele vem e fala assim, ele é restrito quanto à realização do trabalho manual. Alternativamente, atzeret significa restringam-se de partir. Isso indica que eles deveriam pernoitar em Jerusalém. Então a palavra aqui, Shemini, 8º, atzeret, restringam-se de partir. Fiquem aqui 7 dias, esperem, fiquem mais um dia. A interpretação da Agadá
ela fala o seguinte: é como eles trouxeram sacrifício todos os dias da festa de Sucote durante 7 dias, correspondendo às 70 nações. Quando chegou a hora de partirem, pois eles já haviam terminado, Deus fala assim para eles: por favor, façam para mim um pequeno banquete, de forma que eu possa desfrutar de vocês sozinhos. Vocês fizeram 7 dias de Sucote, ofereceram 70 touros para as nações, agora vocês têm um dia. Por favor, fiquem aqui comigo, façam essa refeição comigo. Deixa eu ter um momento a sós com vocês. É isso que nós aprendemos aqui dos 7 dias de Sukkot e do último dia, que é um dia de restrição. Não faça nada, fica aqui, pernoite aqui. Fique um tempo comigo. Deus quer ter um tempo com o povo de Israel. É interessante falar isso, né? Porque eles estão aqui até hoje. Como a gente está falando, não existe mais esses 70 povos que existiam naquela época. Existem os derivados, os governações, tudo hoje. Mas ainda Deus continua com o povo judeu. Deus sempre fala: eu estou com vocês, eu vou proteger vocês de tudo e contra todos. Porque vocês foram os únicos que falaram: nós vamos nascer e venishimar. Vamos, né? Fazer e ouviremos. Vocês foram os únicos que pegaram para vocês, né, os meus mandamentos, receberam o manual da criação e até hoje guardam e praticam eles. Tá? Meus amigos, não vamos estender muito, tá? Essa é a porção de hoje, a 7ª. Então terminamos aqui a Parashá de Pinhas, tá? A próxima Parashá é a Parashá de Matot, tá? Então nós entendemos bem que essa semana começamos com a história de Pinhas ali, que no ato de zelo, né, ali tomou a frente e acabou ali honrando o nome de Deus no meio do povo de Israel, tá? E teve todo o decorrer aqui de Deus passar para Moisés novamente como eles deveriam fazer o sacrifício, os acréscimos nas festas, e chegamos até aqui o final, no 8º dia da festa de Sukkot, onde Deus fala: tá, agora eu quero um tempo com vocês. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez agradeço a todos que já acompanham esse canal. Você que é novo, chegou até aqui, tá? Toda Arabá, agradeço, né? Muito obrigado. Se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, tá? Deixa um comentário, como eu falo, eu gosto que vocês comentem. Ajuda na nossa interação aqui com vocês, tira dúvidas, tá? No demais, meus amigos, que Mashiach se revele hoje, tá? Hoje é sexta-feira, dia 26/7, é uma véspera de Shabbat, tá? Então, desde já um Shabbat Shalom para todos. E que nós podemos receber Mashiach ainda hoje. Se não, no domingo estaremos aqui com a primeira parte da porção da Parashá, que sim, vai iniciar de Matot, tá? E daremos continuidade assim, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. No demais, meus amigos, como eu sempre digo, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida, Parnassá, tá? Sustento sobre a vida de todos nós, que podemos todos agradecer a Deus por mais uma semana, por todas as conquistas que Deus nos dá, por estarmos vivos, porque o mundo precisa aqui de nós ainda. E fiquem todos com Deus, tá? Mais uma vez um Shabbat Shalom e até a próxima Parashá, se Deus assim quiser. Lehi Traot. Até mais, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.